O que está faltando hoje, no meio do povo de Deus, é homens corajosos, dispostos, compromissados com o Evangelho de Cristo, para defender os princípios e os valores do Evangelho, com o propósito de trabalhar para a obra do reino de Deus. Não é para a obra de reino de homens, igreja. A obra do reino de Deus é anunciar a obra de Deus. É Cristo, a verdade do Evangelho. Esta é a obra do reino de Deus. Não é a obra de Deus dentro da igreja. O que está faltando hoje no nosso meio, do povo de Deus, cristão, é homens compromissados e dispostos a se colocar numa condição de desconforto, desagradar, ser rejeitado, não ser bem-vindo no meio do sistema, não se acomodar com o sistema, não buscar satisfação no sistema, não viver sob a ordenança do sistema e nem buscar ganho, nem posição no sistema. O que está faltando é homens que estejam dispostos a padecer, ser rejeitado, ser expulso do sistema, aborrecer o sistema, não ser bem-vindo no sistema. O povo não quer desagradar. A maioria querem viver a conveniência. E eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus vai nos advertir que nós devemos aprovar o que é agradável ao Senhor. Não busque agradar o homem. Não busque agradar o sistema. Não busque viver sendo conivente, aprovando, concordando, participando do que o sistema coloca como de Deus. Busque agradar o Senhor dentro daquilo que Ele mostra na sua palavra, para viver, para estar firme, anunciar, pregar o que a palavra manda. Está faltando homens que estejam dispostos a sofrer consequências. Os apóstolos, eles eram perseguidos, eles eram presos, eles eram chicoteados, eles eram excluídos do meio do sistema religioso, eles não eram bem-vindos no templo, eles eram perseguidos pelos sacerdotes do templo, eles foram presos e chicoteados, porque estavam pregando no templo. Ele não ia para o templo viver aquele ritual que o povo estava vivendo, que eles já entenderam, que aquilo não era mais necessário. Eles foram para o templo ali participar e começou a pregar o evangelho na cura do coxo. Eles estavam ainda naquele momento que eles ainda buscavam no templo de manter a rotina da oração. Mas isso não é mais necessário para o cristão. O cristão, para orar, para se dirigir a Deus, não precisa ir para nenhum lugar. Os judeus tinham esse costume. E ainda naquele momento os apóstolos estavam nesse costume ainda, porque eles eram judeus. E quando eles vão para o templo, diz a palavra de Deus que na porta do templo tinha um coxo. E naquele momento o Espírito Santo usou eles. Não foi eles que propagaram o milagre. Não foi eles que disse, hoje Deus vai curar. Eles iam para uma atividade normal. E ali o Espírito Santo usa ele com uma finalidade. A gente vai ver o propósito de Deus ali naquela cura, naquele momento que os apóstolos começam a pregar. E a partir dali se converteram a Cristo quase 3.000 almas. Olha para aí. Os apóstolos não foram para o templo para a campanha de milagre. Os apóstolos, eles não convidavam ninguém a vir para a igreja para receber o milagre e a bênção de Deus. Isso não era eles que diziam quando ia acontecer, aonde ia acontecer, que hora ia acontecer. Eles apenas pregavam o evangelho. E as maravilhas que o Senhor operava por meio deles, acontecia dentro da vontade de Deus. Não da vontade do homem, do profeta, porque diz, hoje tem milagre, hoje é o culto da profecia, culto do milagre, culto da bênção, culto da vitória. Isso é paganismo. Tem que ter alguém no meio do povo de Deus para aborrecer, condenar, reprovar esses ensinos anátema que o povo está vivendo. Os apóstolos, eles foram ao templo porque ainda estava no costume
Eles eram judeus e eles foram ao templo orar, no costume da tradição judaica. Mas a partir do momento quando eles vão chegando no templo, diz a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, que tinha um coxo sentado na porta do templo, do lado de fora. Ele não estava dentro, até porque era proibido coxo, alguém defeituoso entrar. Olha para aí. Olha para aí. Ele estava lá fora, mendigando. Os religiosos que entravam no templo, ninguém dava atenção a eles. Olha a diferença daquele que está agora em Cristo, que não está mais preso na mentira do sistema religioso. Ele agora sabe o que é que Deus quer. Deus não quer uma atividade religiosa. Deus, ele quer a misericórdia com o próximo. Deus, ele quer compaixão. Deus, ele quer que estendemos as mãos. Não é ignorar. Não, eu sou religioso. Eu vou orar por você, vou para o templo. Não. Os apóstolos, quando vai entrando ao templo, na porta do templo, estava um coxo pedindo esmola. E naquele momento, Deus usa os apóstolos para operar aquele milagre que o coxo voltou à sua estrutura física normal. Ele foi curado daquela paralisia, daquele defeito físico. E aí os apóstolos entram no templo. Olha o propósito de Deus. E quando os apóstolos entram no templo, e diz o texto que o coxo estava lá também, o povo vendo o coxo normal dentro do templo, o povo começou a ficar maravilhado e perguntar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Tu era coxo. A gente tinha certeza que tu era coxo. Tu era coxo de nascença. Isso é um milagre, sim. Isso não é uma mentira, uma coisa criada do homem para enganar o povo, não. Isso é milagre de Deus, porque ele era coxo de nascença. E de repente, depois de muitos anos, ele agora aparece normal no templo. E o pessoal começaram a ficar curioso. E ele vai dizer, foi aqueles homens ali, ó. Ele viu Pedro e os apóstolos, Tiago, João. Ele viu lá e ele disse, foi eles. Aí foram para os apóstolos e começaram a ficar olhando para os apóstolos e abismado como se os apóstolos fossem o homem cheio do poder de Deus, os homens aonde a virtude de Deus está. Ei, não, eles pregavam o poder de Deus, eles pregavam a virtude de Deus, não era eles. Sabe o que Pedro vai dizer quando vê o povo tudo? Ele diz, pessoal, o que é isso? Não olhe para a gente como se fosse a gente, pela nossa virtude, que fez isso nesse homem. Esse homem está curado pela fé dele em Jesus Cristo. E a partir daí, os apóstolos começaram a pregar o evangelho. Olha o propósito de Deus, irmão, nesse milagre, nesse acontecimento usando os apóstolos no templo. E os apóstolos agora, a partir dessa ocasião, começaram a pregar o evangelho. E os sacerdotes, os líderes religiosos, ficaram furiosos que viram os apóstolos dentro do templo, pregando o evangelho para o povo. Aí mandaram chamar os apóstolos e disseram a eles, se vocês continuar pregando, vocês vão ser corrigidos. E disseram a Pedro com os apóstolos, não pregue nesse nome, não anuncie essa doutrina, não pregue nesse nome de Jesus. Aí Pedro vai dizer assim, importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E aí voltaram. E continuaram a pregar, mesmo com a proibição dos líderes, dos pastores presidentes, que naquele tempo eram os sacerdotes. Meus irmãos, isso é muito importante, o que eu estou aqui ministrando, que a palavra de Deus nos ensina dentro dessa ministração. Os apóstolos não se intimidaram com a ameaça dos líderes religiosos, do sistema religioso judaico. Os apóstolos continuaram a pregar. E a partir daí, você pode ver isso no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, tá? A partir daí os apóstolos começaram a pregar novamente. Sabe o que acontece? Os sacerdotes mandam chamar Pedro e os apóstolos novamente. E agora vão prender os apóstolos. E agora vão chicotear os apóstolos. E vão dizer a eles, olha, nós não proibimos vocês de pregar? Quem é que deu autoridade a vocês para estar pregando? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Pedro vai dizer, olha, não é no nome de vocês. Não é na autoridade de vocês, não é dentro da determinação do sistema. Nós fazemos isso em nome daquele que vocês crucificaram, que vocês mataram, aquele que Deus enviou, por onde o homem pode receber a virtude do Altíssimo. Pedro começou a pregar o evangelho.
E a palavra de Deus vai dizer que nesse momento eles foram presos, estavam chicoteados. Olha aqui o que o texto vai dizer no capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 14, versículo 17 e o 18. Olha o que diz o versículo 17 e o 18. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar esses homens, para que eles não falem nesse nome a homem nenhum. Os sacerdotes aqui se concordaram em ameaçar os apóstolos, para que eles não pregassem mais em nome de Jesus. Pregar em nome de Jesus é pregar a verdade do Evangelho. Vai pregar a verdade do Evangelho hoje dentro do sistema religioso? Que eles não vão aceitar. Sabe por que eles não aceitam? Porque a verdade do Evangelho vai reprovar tudo que eles ensinam lá como verdade de Deus. E olha o que diz aqui o texto. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que eles não mais falem nesse nome a nenhum homem. Meu irmão, pode me ameaçar, pode me condenar, pode me julgar, pode me processar, pode me perseguir, pode dizer o que quiser de mim. Eu não vou parar de pregar essa verdade. É isso que o diabo faz. A ameaça do diabo naquele que está guardado por Deus não tem forma de colocar temor, porque a gente está revestido com aquele que é maior do que o mundo, com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá ousadia para pregar em meio a qualquer ameaça. Os apóstolos não se intimidaram. Olha o que diz o versículo 18. Chamando, disseram-lhes que absolutamente, olha, determinado com toda a autoridade, absolutamente vocês não falem mais nesse nome e nem ensinem mais sobre Jesus ao povo. Olha aí o que Pedro vai dizer. Respondendo Pedro no versículo 19 do capítulo 4 de Atos. Respondendo Pedro disse, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Porque vocês não estão dentro da direção de Deus. Vocês são sacerdotes, vocês são os líderes do sistema religioso, mas a autoridade não é vocês, é Deus. E nós temos que submeter-se àquilo que Deus nos determinou, não é aquilo que vocês determinam. E Pedro não se submeteu. E aí foram apanhados, foram presos, chicoteados, porque estavam pregando no templo, viu? É no templo. Era o templo, que eles diziam que era a casa de Deus. O templo estava dominado por Satanás, irmão, naquele tempo. O templo estava ali como casa, covil de lobos, de demônios. Tinha nada de Deus mais no templo. O templo no tempo de Jesus estava corrompido. Deus já tinha se afastado dali há muito tempo, porque o povo não estava mais na palavra dele. Você acha que Deus está dentro desses templos hoje? Você acha que Deus está dentro dessas casas que construíram chamando templo, que chamam casa de Deus? Vocês acham que esses homens que estão lá dentro é a autoridade de Deus para a sua vida? É não. Pedro aqui disse, não, nós não vamos obedecer a vocês não. Por quê? Porque vocês estão fora do princípio, da vontade de Deus. Vocês estão pregando contra. Vocês são opositores à verdade do Evangelho. É o que acontece hoje ou não? Dentro dessas igrejas. Vai pregar a verdade do Evangelho em algum púlpito dessas igrejas. Vai pregar a verdade do Evangelho para ver se eles aceitam. Para ver se eles permitem você estar lá. Vai pregar a verdade do Evangelho. Deixa eu botar aqui no Perturbe, para não vir nenhuma interferência nessa ministração, porque está muito maravilhosa, irmão. Eu estou trazendo aqui um assunto muito importante para corrigir, esclarecer e ajudar você a ser livre desse sistema, desse mundo mentiroso de Deus, onde esses homens que dizem que são ungidos da autoridade de Deus, estão levando vocês à perdição. Vai pregar o Evangelho dentro desse sistema religioso, qualquer que for, evangélico, católico, espírita, testemunho de Jeová, mormon, vai pregar o Evangelho genuíno e verdadeiro, para ver se tu é aceito. Tu não vai ter nem oportunidade mais nesses púlpitos dessas religiões. Sabe por quê? Porque lá o que impera é o governo do homem, não é o governo de Deus. O governo de Deus está em nós, a sua igreja, que estamos nele, que é a cabeça, que Cristo. O governo do homem está nesses ministérios, instituição, igreja, religião, que é a autoridade do homem. O povo está guiado por eles. Pedro vai dizer, nós não vamos obedecer a vocês.
Importa obedecer a Deus. Se Deus nos mandou pregar o evangelho, levar para o povo o ensinamento, corrigindo, quem é vocês para nos impedir? E aí os apóstolos continuaram e foram presos, receberam punição, mas quando saíram, sabe o que aconteceu? Eles não saíram tristinhos não, tá? Oh Deus, a gente fez a tua obra, Deus, e a gente foi preso. Por que tu deixou, Deus? A gente pregando o evangelho, Deus. A gente fazendo a tua obra, Deus, e tu deixou a gente ser preso e apanhar? É, meu irmão, porque isso nos cinge o lombo, aleluia. Quando a gente é preso, perseguido, humilhado, rejeitado, excluído do meio desse mundo, porque estamos na vontade de Deus, isso é motivo de alegria. Os apóstolos saíram alegres, mesmo apanhando, sendo presos. Eles saíram regozijados, porque apanharam por Jesus Cristo, por fazer a obra, por pregar o evangelho. Não é por estar falando de ninguém. Não foi por valores nem causa de igreja. Foi por Jesus. Foi por Jesus que os apóstolos foram presos e chicoteados. E hoje? Todo mundo na sua conveniência. Todo mundo no bem-estar dentro do sistema religioso. Todo mundo concordando e vivendo dentro da mentira. Porque não querem aborrecer os seus líderes. Não querem aborrecer o sistema. Não querem sair da conveniência do sistema religioso. Deixa passar essa zoada aí, coisa perturbadora. É direta essa zoada para lá e para cá, irmão. Então hoje as pessoas se submetem ao sistema, estão dentro do sistema. Por quê? Porque eles estão dentro da satisfação do ambiente, dentro do conformismo, dentro do entretenimento. O que eles querem é bem-estar, estar bem. O que eles querem é a conveniência ali naquele sistema onde tem cânticos, onde tem palavras mentirosas, onde tem atividade religiosa, onde eles se sentem bem como se estivessem Deus. Estão perdidos, mas não tem a verdade sendo pregada no sistema. O povo vivendo dentro de mentira do sistema. E não tem ninguém, gente. Não tem ninguém para protestar. O mais triste que eu acho, que eu vejo, que eu fico observando, todo mundo diz que é de Deus, mas ninguém se levanta para defender os princípios de Deus. Estão tudo preso, alienado, dependente do sistema, como se fosse a vontade de Deus que você tivesse ali submisso. Ninguém levanta para questionar. Dentro do sistema, o povo sendo formado em doutrina de demônios. O povo vivendo o evangelho anátema. O povo sendo negócio dos homens. O povo sendo levado por vento de doutrina. O povo sendo formado em heresia de perdição. Dentro do sistema, o povo tudo desviado, apostatado da fé, vivendo movimentos e doutrina de demônios, onde o povo está embriagado, perdendo a noção, a razão, o equilíbrio, a sensatez. Todo mundo embriagado no movimento. Todo mundo sem raciocinar, sem analisar, sem entendimento de Deus, vivendo numa vida cega, dentro do satisfatório, dentro do emocionalismo. Gente, vamos despertar. Nós precisamos despertar. O sistema está levando vocês a viver em maldição. O sistema impede vocês de chegar a Deus. Esses líderes que estão aí, cobrando para si a autoridade e o domínio sobre vocês, eles não têm nada de Deus. Não se deixe subjugar pela autoridade desses líderes sobre a vida de vocês como se fosse de Deus. Gente, nós temos que estar sob a autoridade de Cristo, da palavra dele. Não é de nenhum líder. Jesus não colocou nenhum líder no meio da sua igreja para dominar, nem para governar o povo com autoridade. No meio do povo de Deus, a igreja de Cristo, quem governa é ele mesmo. A cabeça é ele. Não é pastor, presidente, nem papa, nem padre. O povo tudo subjugado na dependência, na obediência, na idolatria, na veneração aos seus líderes, fazendo tudo que os líderes determinam, a ponto de ignorar o que a palavra diz, irmão. Eu estou cansado de convidar os irmãos religiosos do sistema evangélico para olhar para a palavra. Estou cansado de orientar os irmãos e corrigir dentro daquilo que estão aprendendo nas igrejas, que não é o que a palavra ensina. Sabe o que acontece? Os irmãos combatem contra a palavra, não é contra mim não, irmão. Pode me chamar de desigrejado, de insubmisso, de revoltado, não. Vá analisar o que eu estou pregando. Sabe o que os irmãos fazem? Desprezam a palavra, porque a mente deles está alienada, dominada pelos líderes a quem estão sendo guiados. Não é pela palavra, não é por Jesus. O sistema levando o povo a viver mentiras e mais mentiras, como se fosse verdade de Deus. É a mentira de que tem que ser batizado nas águas.
para poder ser salvo, para poder ter remissão de pecado, para poder ser imerso no corpo e igreja de Deus. Isso tudo leva vocês a se perder, tá bom? Eu tenho combatido, eu tenho tido alguns confrontos de debate, de conceitos doutrinários com alguns irmãos aqui na plataforma, aqui no YouTube, principalmente no YouTube, sobre essa questão do batismo nas águas. Esse batismo nas águas que os homens colocam hoje no entendimento do povo e obriga e coloca no povo como se fosse necessário para ter uma vida com Deus, é a maior mentira dentro de muitas que eles pregam. É uma das maiores, porque tem outras maiores ainda. E eu vou falar aqui. Mas deixa eu centralizar um pouco agora nessa mentira do batismo nas águas. Não venha pegar Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo aí não é o batismo de água. Jesus não está falando aí de um batismo de água dentro de uma instituição religiosa feito pelo homem, que é pecador também. O homem não tem mérito, instituição não tem mérito, esse cerimonial não tem mérito à salvação. Se você acha que esse batismo que Jesus fala em Marcos, capítulo 16, versículo 15, é o batismo de água, você está adicionando outro meio de salvação além do sacrifício de Cristo. Você está desfazendo do sacrifício de Cristo. Cuidado, viu? Você que está dentro desse ensino, desse entendimento, está desviado da fé, reprovado por Deus. Porque você está colocando no seu entendimento que para ser salvo tem que crer em Jesus, mas tem que ser batizado. Se não for, não é salvo. Jesus não ensinou isso. Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz: aquele que crê e for batizado, é uma situação única dentro de duas ações do homem. O homem crê e se converte a Cristo para ser salvo. O batismo que Jesus fala aqui não é o batismo de água de igreja, é o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é Ele, para dar a garantia do homem da sua remissão de pecado, da sua comunhão com Deus. É esse batismo que leva-nos a estar inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus. Não é batismo de água dentro de igreja. Se você coloca essa interpretação e passa esse ensino para o povo, você está adicionando ao sacrifício de Cristo outro meio para o homem ser salvo. Você está desfazendo do sacrifício de Cristo. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus não ensinou ninguém a se batizar dentro de água de igreja. Ah, não, mas Jesus disse a Nicodemos lá em João 3, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 ao 5. Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não pegue esse texto para dizer que ali a água é a água de batismo de igreja. Não tem nada a ver. O contexto não está dentro dessa interpretação. Jesus não está falando de água de igreja ali. Jesus nunca orientou ninguém a nenhum sistema religioso, a nenhum ritual religioso, a nenhum cerimonial religioso como meio para ser salvo. Tudo isso é em Cristo. A água e o Espírito que Jesus fala a Nicodemos é a palavra. A mensagem do Evangelho e o Espírito Santo. Quando você crê no Evangelho convertido a Jesus, você recebe o Espírito Santo. A partir daí você é inserido no reino de Deus. Não é quando você crê em Jesus e vai para uma igreja ser batizado na água pelos homens. Você está colocando esse ritual como meio de salvação para o povo, tá? Você está adicionando esse ritual dentro desse ensino que você dá, dentro dessa interpretação que você tem. Você está colocando no sacrifício de Cristo, adicionando outro meio para a salvação. E não há. Só Jesus é o único meio para a salvação. O que ele fez é suficiente. Não precisa você crer nele e guardar o sábado. Não precisa você crer nele e ser batizado dentro de uma igreja para ser salvo. Não precisa você crer nele e ter que estar dentro de uma igreja para ser salvo, senão não é salvo. É isso ou não é que o povo hoje está sendo ensinado? Dentro das igrejas, Adventista, Congregação Cristã do Brasil. A maioria dessas igrejas evangélicas ensina isso. Que se você não estiver numa igreja não é salvo. Se você não for batizado não é salvo. Meus amados irmãos, precisa homens com coragem para denunciar isso. Para condenar esses ensinos heréticos. Para levar a luz diante dessas trevas que o povo está sendo formado e ensinado.
Batismo de água não tem nada a ver para mérito de salvação, não tem nada a ver para remissão de pecado, não tem nada a ver para o homem ser nascido de novo. Não é através de batismo de água. Jesus não ensinou isso a ninguém. Não pegue o texto fora do contexto para dar uma interpretação errada, que Jesus não deu isso. Não venha trazer aqui Marcos 16, 15, João 3, é o 4, é o 5, quando ele diz a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito. Jesus não está falando de água de igreja de batismo pelo homem, não. Não venha pegar Pedro lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro diz assim: arrependei-vos para que seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Se você coloca isso que Pedro está dizendo como batismo de água, você está afirmando que o homem só pode ter remissão de pecado quando ele passa pelo batismo da água. Você está desfazendo o sacrifício de Cristo. Pedro não estava se dirigindo ali aos irmãos dentro de batismo de água de igreja nenhuma. Quando Pedro diz, arrependei-vos, para que em nome de Jesus sejam batizados para o perdão dos pecados. Esse arrependimento e esse batismo que Pedro fala é o que Jesus falou lá em Marcos 16, 15. Aquele que crê e for batizado, o batizado com o Espírito Santo é com o arrependimento. Quando você crê no Evangelho, você se arrepende, aí é o que Pedro está dizendo. Você vai receber o Espírito Santo de Deus, que agora vai lhe garantir a remissão dos seus pecados, justificação e a sua comunhão com Deus. E pelo Espírito Santo, você agora é selado, inserido no corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, formada por pessoas que estão seladas pelo Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. E Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus são os que estão em Cristo, recebendo, selado pelo Espírito Santo. Não é os que estão dentro de igreja batizado pelo batismo de religião por homem nenhum. Não faça isso não, irmão. Não coloque essa interpretação. Ah, mas Filipe batizou o eunuco nas águas. Foi. Ah, Pedro batizou Cornélio e a casa de Cornélio. Foi. Paulo batizou alguns. Foi. Mas nem Filipe, nem Pedro, nem Paulo pregou essa regra de batismo nas águas para ninguém como meio de perdão de pecados, de reconciliação com Deus, de ser membro do corpo de Cristo, de entrar no reino de Deus. Os apóstolos não pregaram isso. Os apóstolos ainda fizeram esses rituais, ainda continuaram a fazer esses rituais, porque estava ainda no batismo de João. Jesus não mandou batizar em água a ninguém. O povo ainda estava dentro daquela tradição que tinha para poder tornar-se membro daquela fé, tinha que se batizar na água. Mas ali não era um meio exclusivo para ninguém alcançar de Deus nada. Hoje, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não traga o batismo de João como uma regra para a igreja. O batismo de João tem nada a ver com a igreja. Ah, mas Jesus se batizou, ele deu exemplo. Jesus não se batizou para ninguém se batizar não, tá? Jesus se permitiu ser batizado. Primeiro, Jesus não tinha pecado. Ele se permitiu ser batizado para que se cumprisse o sinal que Deus deu a João, que aquele que ele batizasse e descesse o Espírito Santo em forma de pomba, era aquele que ele tinha prometido para o povo de Israel. Esse foi o sinal, por isso que João batizou. Jesus se permitiu ser batizado por João. E o batismo de João não era para levar ninguém à remissão de pecado, não, irmão. Mas diz lá o texto que João batizava para a remissão de pecado. Não, a remissão de pecado é pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele batismo de João, aquela remissão de pecado ali, não era para tirar o pecado do homem, para levar o homem à comunhão com Deus. Era para preparar o povo de Israel para receber o Messias, por onde eles iam ter verdadeiramente seus pecados perdoados. Não era para tirar o pecado de ninguém. O batismo de João não era para tirar e nem para justificar ninguém do seu pecado. O texto diz lá que João batizava para a remissão de pecado, mas ali não está se referindo para o homem chegar a Deus, para o homem ser livre da culpa que leva ele à condenação. Aquilo ali era um ritual que era temporal, era um ritual com um propósito, não levava o homem a Deus. O batismo de João não tem nada a ver com a igreja. Vá ler, abra sua Bíblia, no primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu João, no versículo 30 ao 33, João vai dizer, aquele que me mandou batizar, deixa eu ler aqui, é melhor ler como está na palavra, né? Porque tem muita gente aí que conhece Bíblia, né, irmão? Eu gosto disso.
tem que conhecer, tem que trazer o debate, isso é importante, para poder levar à luz o esclarecimento. Tem que ter o debate, tem que ter o senso crítico, tem que ter o contrário para saber onde é que está a verdade. Não é quem é a verdade, é onde está a verdade. É quem está pregando como diz a palavra. Porque a verdade não sou eu nem você. A verdade é a palavra. E vamos ver, dentro desse debate, quem é que está no centro da verdade. É aí que a gente tem que analisar. Olha para que era o batismo de João, irmão. Eu vou ler aqui, primeira carta do Evangelho, não é carta, é o Evangelho de João, capítulo 1, olha o que diz o versículo 30. Vamos ler o versículo 30 até o 33. Olha o que diz a palavra de Deus. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João está vendo aqui a soberania, não é? A primícia de Cristo, a glória de Cristo. Olha o que João diz no versículo 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João não conhecia ele, não. Jesus se permitiu ser batizado por João Batista para que João viesse conhecer, porque Deus deu a João um sinal. João veio batizando para preparar o povo de Israel. Não é para levar remissão de pecado para ninguém, porque isso só através do sacrifício de Cristo. O homem só é justificado por Deus dos seus pecados para entrar no reino de Deus pelo sacrifício de Cristo. Se você coloca isso dentro de batismo de água, você está adicionando ao sacrifício de Cristo outro meio. E o sacrifício de Cristo é exclusivo, é único, é singular. Não é você crer em Jesus e ter que ter um ritual para poder ser salvo, não. Vamos ver o que João vai dizer aqui? João capítulo 1, olha o que ele diz no versículo 32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Esse foi o sinal que que Deus deu a João Batista. Quando ele visse isso, era aquele que o povo estava esperando. João Batista testificou de Jesus e pregou Jesus para o povo. Esse batismo que Jesus se permitiu ser batizado por João Batista não foi para que ninguém se batize dentro de água pelo homem, por nenhum pastor, papa ou padre. Jesus se permitiu ser batizado por João para cumprir isso aqui. Porque Deus tinha dito a João, aquele que tu vê descer o Espírito como forma de pomba, esse é aquele que eu tenho prometido, que vai vir para o povo de Israel. Vamos ler o texto, irmão, vamos ler o texto. É muito bom ser esclarecido com a luz de Deus, não com as trevas que é a mentira dos homens. Vamos ler o texto. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. Presta atenção aqui no versículo 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse. Quem? Deus deu aqui a João um sinal. Olha o que João vai dizer. O que me mandou batizar com água, este dizia, sobre aquele que tu vês descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João aqui, ele foi aqui revelado por Deus que Jesus era aquele que batiza com o Espírito Santo. Era aquele que leva o homem a Deus, o Pai, que dá remissão de pecado, que faz o homem uma nova criatura, que livra o homem da sentença do inferno pela a condenação divina, que traz o homem a uma comunhão com Deus, que livra o homem de toda a maldição do pecado, que torna o homem uma nova criatura. Jesus foi permitido ser batizado por João para que João tivesse esse sinal, tivesse esse conhecimento de que ele é aquele que Deus enviou para batizar o homem com o Espírito Santo, para que o homem torne-se propriedade de Deus. Você só pode ser propriedade de Deus se você tiver o Espírito Santo. Olha o que diz, irmão, isso é muito sério, viu? Olha o que diz Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se você pode estar em qualquer igreja, pode ser batizado até 20, 30 vezes. Você pode tomar 50 ceias por dia. Você pode viver todo o ritual de sacrifício religioso. Você pode ser devoto, praticante de toda a obra de igreja. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Porque é o Espírito Santo a garantia, é o selo
que nos torna de Deus, que nos garante o perdão e a remissão, a reconciliação com Deus, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo só recebe quem ouve o Evangelho e crê em Jesus com arrependimento. Esse é o batismo que sela o homem, tornando o homem propriedade de Deus na garantia da salvação. Quem não tem o Espírito de Deus não é dele. E João vai dizer que esse batismo, quem batiza é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não é pastor dentro de igreja mandando você ficar dando glória, dê glória, dê glória, dê glória, que você vai ser batizado. Dê glória, dê glória, dê glória. Não. Você só é batizado quando você ouve o Evangelho e crê em Jesus Cristo com o arrependimento. Aí você é batizado com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza não é pastor, nem papa, nem padre. É o próprio Jesus Cristo. João está aqui mostrando esse testemunho. Eita Deus, como é gostoso estar na verdade e poder levar para o povo. João vai dizer, eu batizo. Olha o que João vai dizer, vou ler de novo, irmão. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando. Jesus batizava, João batizava para preparar o povo para a vinda do Messias. Era para isso que João batizava. Quando diz que João batizava com arrependimento para a remissão de pecado, não era que o batismo de João ia proporcionar a alguém remissão de pecado. O batismo de João era para preparar o povo, para trazer o povo para estar pronto para receber o Messias, dentro do que era prometido. E o batismo de João era com essa finalidade. E outra coisa, creia nisso, irmão. Jesus não mandou ninguém ser batizado dentro de água. O batismo de João tem nada a ver para a igreja. Então, tem muita gente dentro desse ensino. As pessoas precisam ser esclarecidas com a verdade. Mas como vão ser esclarecidos com a verdade? Se todos estão dentro, conveniente com a mentira. Não tem um que proteste. Não tem um que se levante para protestar contra o engano, o erro que está deturpando a verdade do Evangelho. Todos estão coniventes com o sistema. Todos estão dentro da submissão ao sistema. Todos estão dentro do domínio do sistema. Quem vai se levantar dentro do sistema para corrigir, para reprovar o ensino errado que esse líder está dando? Se todos estão submissos a esse líder. Todos estão sob a autoridade desse líder. É preciso alguém ousado e corajoso, que queira agradar a Deus, que esteja pronto e submisso a Deus, para fazer aquilo que Deus manda, levar a luz, levar a verdade, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja livre das trevas, do poder de Satanás e venha para Deus, para receber o novo nascimento, crendo em Jesus, arrependendo-se para receber o Espírito Santo e ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, não por meio de batismo de água pelo homem, mas por meio do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, por Jesus. Por Jesus. Está precisando de homens corajosos, irmão, para pregar o Evangelho. Não é para ficar isolado, escondido. É para ir para frente, é para se expor, é para levar o combate, é para sofrer perseguição, é para ser rejeitado, é para ser mal visto pelo sistema, é para aborrecer o sistema. Não importa o que aconteça comigo, quais as consequências, eu vou fazer aquilo que Deus me colocou para fazer. Ele me vocacionou para isso. Ele me deu dom, graça, Ele me reveste, Ele me dá ousadia para fazer esse trabalho que eu faço. E de confronto com o sistema. Aborreça-se o mundo comigo, porque eu testifico que as suas obras são mais. Condeno e reprovo as obras infrutuosas das trevas, não porque eu sou a verdade, mas eu uso a espada do Espírito para esse combate, porque é a verdade que eu prego. Então, meus amados irmãos, vamos continuar. Desperta, que Deus levante muitos dentro das igrejas, instituição, libertando esse povo, e esse povo começando a ser protestante, discípulo de Cristo, pregar com autoridade, não é de pastor nem de ministério de igreja, pregar com autoridade de Cristo, para reprovar tudo que esses pastores estão pregando dentro desses ministérios de igreja, tirando o povo da graça, amém? Quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão Alcimar Batista, né? Ele colocou um comentário aqui, João Batista batizava o povo para remissão dos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo não tinha ainda sido derramado. Agora somente o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Amém, é verdade. Só que aquele batismo de João, não purificava ninguém do pecado. Era uma coisa que apontava a Jesus. Não é, meu irmão Alcimar? Porque nada do Velho Testamento, nada que a lei pedia,
Nada que era feito dos cerimoniais levava o homem a Deus. Os homens ofereciam o sacrifício de animais para a remissão de pecados. Mas aquele pecado não era tirado, era só para o tempo temporal, para que a ira de Deus não caísse sobre o povo. Porque o único meio que Deus proveu para o pecado do homem ser aniquilado uma vez por toda para a eternidade é por meio de Cristo, o sangue de Jesus. Porque se não fosse preciso, se não fosse isso importante, não precisava Jesus derramar o sangue dele. O povo, Deus mandava o povo continuar oferecendo sacrifício de animais dentro do templo aos sacerdotes para fazer expiação pelo povo. Só que isso foi uma coisa que Deus estabeleceu até Cristo vir. Cristo veio, não precisa mais de templo para ir buscar a Deus, não precisa mais de sacerdote como intermédio do povo com Deus, não precisa mais de ritual nem de sacrifício para a remissão de pecados, não precisa mais de nenhum cerimonial, de nenhuma coisa que a lei cerimonial pedia para o povo fazer como meio de adorar a Deus. Tudo agora é em Cristo. Cristo consumou toda a vontade de Deus. E tudo aquilo que foi realizado por Cristo anula tudo aquilo que a lei pedia, que a lei orientava. É isso que o povo tem que entender. Então, obrigado, meu irmão Alcimar Batista, pelo comentário, que colabora, né? Nosso irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe também. Meu irmão, se os pastores disserem a verdade, eles ficam sem o salário. É verdade, meu irmão Edinaldo Nogueira. Até porque os pastores dessas igrejas, que não é da igreja de Deus, os pastores dessas igrejas de instituição do homem, eles trabalham por salário, causa de ganho. Eles não estão preocupados com as almas, com o entendimento do povo para viver com Deus. Eles estão preocupados que o povo esteja nas igrejas para garantir o salário deles com o dízimo e com as ofertas. Então, meus amados irmãos, obrigado pela participação do irmão Edinaldo Nogueira, do irmão Alcimar Batista. E nós temos que protestar, irmão. Nós temos que ser voz de Deus nesse mundo. Nós temos que tomar a nossa responsabilidade como luz da terra para iluminar os que estão nas trevas com o entendimento errado, sendo ensinado errado. Não importa qual é o sistema religioso. Não defenda nenhum sistema religioso. Não, mas eu sou evangélico. Eu defendo o sistema evangélico. Não. Você tem que ser cristão para defender a causa e o valor do evangelho de Cristo. Não é de nenhuma religião. Porque o povo, ele se divide em instituição religiosa. Não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico da Igreja Batista. Eu defendo o princípio da Igreja Batista. Eu sou evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Eu defendo a doutrina, o pentecostalismo da Assembleia de Deus. Não, eu sou evangélico da Presbiteriana. Eu defendo o calvinismo. Eu sou evangélico da CCB Cristã no Brasil, Congregação Cristã no Brasil. Eu defendo o que a Congregação Cristã prega. Eu sou evangélico da Adventista do Sétimo Dia. Tem que guardar o sábado para ser salvo. Meus amados irmãos, vão aprender de Cristo, vão ser discípulos de Cristo, vão ser guiados por Cristo, vão estar em Cristo para que vocês estejam em Deus. Não é nenhuma instituição religiosa evangélica, nem católica, nem espírita, nem budista, nem testemunho de Jeová, nem mormon. Temos que ser cristãos, discípulos, seguidores, praticantes da palavra de Cristo, pregadores do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não ensina ninguém a buscar a igreja como templo, como casa de Deus. O Evangelho de Cristo não ensina ninguém a ser batizado dentro da igreja para ser salvo. O Evangelho de Cristo não ensina ninguém a fazer pacto, voto, campanha para alcançar alguma coisa de Deus. O Evangelho de Cristo não ensina ninguém a essas coisas anátemas que o povo aprende nas igrejas. O Evangelho de Cristo ensina ao povo que o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, Cristo é o exemplo, devemos estar em Cristo, guardar e praticar a palavra de Cristo e aprender com Cristo o que Cristo ensinou. E se você pegar tudo que você está recebendo de ensinamento pelos teus líderes e comparar com o que Cristo ensinou, você vai conhecer a verdade e vai ver que você está sendo ensinado na mentira. Porque Cristo é a luz de Deus e a verdade que liberta. Amém, meus amados irmãos? Que Deus continue abençoando todos nós que estamos em Cristo, povo de Deus, membros que formam a Igreja de Deus, corpo de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre nossa vida, que nós permanecemos sempre no amor de Deus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo diante desta vida de aflição venha estar nos confortando em meio a qualquer situação e nos dando ousadia para prosseguir. Amém, meus amados irmãos? Fiquem na paz. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus em pregar a verdade que liberta. Me visita aí no YouTube, no Instagram, no Quai e também aqui no Face. Estamos sempre proporcionando momentos de esclarecimento para vocês.